Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Em uma pequena cidade dos Estados Unidos, Jake é um jovem de 26 anos, com uma vida aparentemente normal. Ele trabalha como desenvolvedor de software em uma empresa local, levando uma rotina simples e tranquila. Não é uma pessoa que acredita em histórias sobrenaturais ou mistérios, e sua vida gira em torno de seu trabalho e seus amigos mais próximos. Uma noite, após um longo dia de trabalho, Jake recebe uma chamada estranha. Na tela de seu celular, aparece um número desconhecido, algo que ele nunca viu antes. Ele hesita por um momento, mas atende. Do outro lado, uma voz familiar, com um tom suave e quase reconfortante, diz: Jake, sou eu, você, do futuro. Ouça o que eu tenho a dizer. É importante. A voz continua explicando que Jake fará algumas escolhas nos próximos dias que levarão a tragédias, mortes horríveis, se ele não agir de forma diferente. Jake, cético e confuso, acha que é apenas uma brincadeira. Ele desliga a ligação e esquece o ocorrido, mas o medo começa a crescer à medida que mais chamadas do mesmo número continuam a acontecer, cada uma com mais detalhes sobre os eventos futuros. Ele tenta ignorar, mas começa a notar pequenas coincidências, como a menção de um acidente de carro e o nome de uma pessoa em sua vida. Será que essas chamadas são apenas uma coincidência ou algo muito mais perigoso está em jogo? Jake se vê em uma situação de crescente tensão, tentando entender o que está acontecendo. Jake começa a perceber que algo muito estranho está acontecendo com ele. Ele já havia ignorado as primeiras chamadas, achando que eram apenas brincadeiras de mau gosto, mas os eventos descritos por aquela voz do futuro começaram a acontecer. Na noite seguinte, como previsto pela voz, ele presencia um acidente de carro envolvendo seu melhor amigo, Ethan. Por sorte, Ethan sobrevive, mas a cena e os detalhes de como tudo aconteceu eram exatos aos que haviam sido descritos na ligação. O medo começa a consumir Jake, mas ele ainda acredita que tudo não passa de coincidência. À medida que as chamadas se tornam mais frequentes, a voz do futuro começa a revelar detalhes cada vez mais sombrios sobre as escolhas de Jake. Em uma das ligações, a voz alerta sobre um encontro importante no trabalho, dizendo-lhe que ele deve mudar de caminho para evitar uma tragédia. Jake, inicialmente relutante, decide seguir o conselho e tomar um trajeto diferente para evitar o local onde deveria ir. Nesse desvio, ele encontra um acidente de trânsito fatal, com a mesma pessoa mencionada na ligação, seu chefe, que estava indo para o escritório naquele exato momento. Algo não está certo. Ele começa a questionar sua própria sanidade, mas a voz insiste que ele está no caminho certo, só que ainda há muito por vir. Jake tenta buscar ajuda, mas ninguém acredita nele. Seus amigos acham que ele está ficando paranoico e não compreendem a gravidade das coisas que ele está enfrentando. O medo se transforma em pânico quando a voz começa a descrever detalhes de um evento próximo e fatal, envolvendo pessoas que ele ama, se ele não seguir à risca as instruções. À medida que as ligações se tornam mais ameaçadoras, Jake tenta mudar sua rotina e escolhas, mas não consegue escapar do que a voz diz. Cada movimento seu parece ser previsto e controlado, como se estivesse preso em um jogo onde as regras não estão claras. A pressão começa a afetá-lo emocionalmente, enquanto ele se vê em um caminho sem saída. Desesperado, ele tenta localizar a origem do número desconhecido, mas todas as tentativas falham. O número é registrado como inexistente, sem qualquer informação sobre sua origem. Ele começa a questionar se está sendo manipulado por forças além de sua compreensão. Agora, Jake percebe que o que parecia ser uma brincadeira, uma simples chamada de telefone, é algo muito maior. E o que ele ainda não sabe é que as chamadas podem estar apenas começando, com um fim inesperado e mortal.
O pesadelo de Jake atinge um novo nível quando ele recebe uma ligação de madrugada, mais uma vez do número desconhecido. Dessa vez, a voz no outro lado da linha não está mais calma e serena. A tensão é palpável e as palavras que vêm do outro lado são rápidas e desesperadas. Jake, você não pode mais fugir, é tarde demais. A voz se torna uma mistura de pânico e urgência, e antes que ele possa perguntar mais, a linha cai. O que Jake não sabe é que, naquele momento, o futuro que ele tem tentado evitar já foi alterado de forma irreversível. Um evento catastrófico está prestes a acontecer. Sua irmã, Lauren, que está em uma viagem com amigos para uma cidade próxima, estará em um acidente fatal. A voz já havia previsto isso, mas agora a iminente tragédia toma proporções muito mais pessoais. Jake, em um estado de pânico absoluto, tenta de todas as maneiras entrar em contato com sua irmã. Ele liga para ela, mas não consegue. Ele fica em contato com os amigos dela, mas ninguém parece saber do que ele está falando. Ele sente que está se afundando ainda mais em um abismo de loucura. Mas então, ele tem uma ideia. Ele pode evitar o acidente. Ele tenta rastrear a localização de Lauren, seguindo as pistas dadas nas ligações anteriores. Ao chegar no local do acidente, uma estrada deserta no interior, Jake tem uma visão aterradora. Ele vê a cena do acidente antes que ela aconteça. Um carro em alta velocidade, saindo da estrada e capotando, exatamente como a voz descrevera. Mas o mais assustador de tudo é que ele consegue ver a silhueta de um corpo ainda no banco do motorista, como se já fosse tarde demais para impedir o desastre. Com o coração na boca, Jake corre até o carro, mas é interrompido por um barulho estranho, como se a realidade estivesse se desfazendo ao seu redor. Quando ele chega perto do carro, a visão que ele tem não faz sentido. O motorista, que ele juraria ser sua irmã, é uma figura misteriosa e distorcida, um reflexo em um vidro embaçado, como se fosse uma versão futura de si mesmo. Jake grita e cai para trás, confuso e aterrorizado. Ele está prestes a entrar em pânico total quando a voz do futuro volta a surgir. Mas dessa vez não é um conselho, é uma ordem. Você não pode mais mudar o que aconteceu, Jake. O jogo não tem mais volta. O pior ainda está por vir. A voz desaparece antes que ele consiga entender o que realmente está acontecendo, deixando Jake preso em uma situação insustentável. Ele começa a perceber que essas ligações não são apenas uma série de previsões, mas uma manipulação que o está forçando a tomar decisões que ele não pode mais controlar. Ele começa a entender que algo muito maior está em jogo, algo envolvendo não apenas ele, mas todos à sua volta. Agora, Jake não só está lutando contra a ideia de ser manipulado por forças além do seu controle, mas também contra a realidade em si. Ele precisa descobrir como esse jogo funciona e como parar a catástrofe antes que seja tarde demais. Mas ele logo descobre que há algo mais profundo acontecendo e ele se vê diante de uma escolha crucial. Jake sente que sua vida virou uma completa confusão. A linha entre a realidade e as previsões da voz do futuro parece ter desaparecido. Cada escolha que ele faz parece estar levando a um destino sombrio, como se ele estivesse em uma teia, onde qualquer movimento errado poderia significar a morte de alguém importante para ele. E agora, mais do que nunca, ele precisa descobrir quem ou o que está por trás dessas chamadas e, acima de tudo, como parar esse ciclo de previsões macabras. Desesperado, Jake tenta se isolar, na esperança de escapar da constante presença da voz, mas as chamadas não param. A cada novo aviso, ele sente um peso crescente sobre seus ombros. Em uma ligação, a voz o informa de algo ainda mais chocante. Ele está sendo manipulado por uma força além da sua compreensão. Uma entidade misteriosa que parece controlar os eventos ao seu redor. Essa revelação o deixa ainda mais abalado. Ele já sabia que as ligações estavam afetando suas escolhas, mas não imaginava que fosse parte de um plano ainda maior.
O medo de estar sendo usado como uma peça em um jogo mortal o devora. A dúvida começa a corroer sua sanidade. Ele pode confiar no futuro que a voz descreve? Ou ele está apenas sendo manipulado para agir de maneiras que vão resultar em mais tragédias? A cada nova ligação, ele se sente mais impotente, como se estivesse à deriva em um mar de decisões erradas. No entanto, algo dentro de Jake começa a mudar. Ele começa a perceber que, por mais que as ligações pareçam predizer eventos, ele ainda tem uma escolha. Mesmo que a voz do futuro o oriente, ele começa a questionar se seguir essas previsões realmente é o único caminho. Em um momento de reflexão, Jake decide fazer algo audacioso. Ele vai testar o poder dessa entidade, desafiando as previsões e fazendo escolhas que não foram descritas nas ligações. Ele começa a agir de maneira oposta ao que a voz sugeriu. Quando a voz avisa sobre uma reunião no trabalho que vai acabar em desastre, Jake decide não ir. Ele se recusa a seguir a ordem e opta por ir em direção ao local oposto. Para sua surpresa, nada de ruim acontece. Ele se sente vitorioso por um breve momento, mas logo a voz retorna, dizendo que ele está apenas atrasando o inevitável. Jake então começa a desconfiar que, talvez, ele não seja o único alvo dessa força misteriosa. Ele passa a investigar mais profundamente, tentando entender o que está por trás dessas ligações. Ele rastreia pistas, vasculha registros, mas a verdade que encontra é ainda mais perturbadora. Ele descobre que, por algum motivo, ele está preso em um ciclo de mortes e escolhas erradas, um ciclo que já aconteceu antes, com outras pessoas. E agora, ele é a chave para impedir que a história se repita. Conforme a pressão aumenta, Jake encontra forças dentro de si mesmo que ele não sabia que tinha. Ele começa a se ver não como uma vítima das circunstâncias, mas como alguém que pode, sim, alterar o curso da história. Ele não está mais apenas tentando sobreviver, mas tentando impedir que todos ao seu redor sejam arrastados para a mesma teia de destruição. No entanto, cada ação que ele toma para mudar o futuro parece ter consequências ainda mais profundas e imprevisíveis. Ele se vê em um dilema moral. Será que ele deve continuar desafiando as previsões ou deve finalmente aceitar que nada pode ser feito para impedir o que está por vir? O medo da morte iminente e a constante sensação de ser observado o deixam cada vez mais paranoico. O jogo está longe de acabar e Jake sabe que a única maneira de sobreviver é descobrir como quebrar esse ciclo de manipulação. Mas ele não pode fazer isso sozinho. Ele precisa confrontar o que está por trás dessas ligações, a verdadeira fonte de tudo isso. E talvez, ao enfrentar essa entidade, ele possa finalmente quebrar as correntes que o prendem. A tensão em Jake chega ao seu auge. A pressão das chamadas, a constante manipulação e as escolhas que ele teve que fazer, sempre à mercê de uma força desconhecida, o levam a um ponto sem retorno. Ele sabe que está prestes a enfrentar algo maior, algo que pode significar sua destruição ou a salvação de todos ao seu redor. Mas ele não está mais disposto a ser apenas uma peça em um jogo cruel e insensato. Ele decide confrontar a voz de uma vez por todas. Em uma última tentativa de desvendar o mistério e terminar com tudo isso, Jake rastreia a origem do número desconhecido até um local remoto, uma casa abandonada na periferia da cidade. Ao chegar, ele se sente envolto por uma sensação de desconforto, como se o próprio ambiente estivesse em sintonia com as suas piores premonições. Mas ele está determinado. Ao entrar na casa, a atmosfera fica ainda mais densa. O lugar é uma velha propriedade, quase como se fosse uma cápsula do tempo, cheia de relíquias e objetos antigos. Cada passo que Jake dá parece ser vigiado. O silêncio é absoluto, mas o ar está carregado com uma presença invisível, quase palpável. Ele explora os cômodos, cada um mais sombrios que o anterior, até que chega a uma sala no fundo da casa.
Ali, algo acontece que ele não pode compreender. As paredes começam a se mover, como se estivessem pulsando, e um brilho estranho preenche o ambiente. Ele ouve então uma risada abafada. A voz familiar, aquela que o atormentou por tanto tempo, se faz ouvir de novo, mas desta vez não está no telefone. Está bem ali, na sala, diante dele. De repente, a figura que aparece diante de Jake não é uma sombra ou uma presença etérea, mas sim uma pessoa real. Uma versão mais velha de si mesmo, mas distorcida. Os olhos dessa figura estão vazios, como se já tivesse perdido a humanidade. Eu sou você, diz a figura com um sorriso enigmático. Ou melhor, o que você se tornará se não fizer as escolhas certas? Jake fica paralisado. Ele começa a perceber que o que está acontecendo não é apenas uma série de previsões, mas uma manipulação para forçá-lo a seguir um destino já traçado. Ele está sendo guiado, não por forças sobrenaturais, mas por uma versão futura de si mesmo, alguém que sucumbiu ao medo e à desesperança, tornando-se uma marionete dessa entidade desconhecida. O jogo, na verdade, não é sobre salvar pessoas ou evitar mortes, mas sobre prender Jake nesse ciclo infinito. A versão futura de Jake começa a revelar o segredo por trás das chamadas. A entidade que manipula tudo isso é uma força do passado, um ser que se alimenta das escolhas erradas, das tragédias e das vidas desmoronando. Cada vez que Jake tomava uma decisão errada, a entidade ficava mais forte, e ele, como parte do jogo, estava se tornando uma vítima inevitável. Com essa revelação, o medo toma conta de Jake. Ele é agora o único que pode quebrar o ciclo. Mas como ele poderia fazer isso? Se o próprio futuro já estava determinado, como ele poderia lutar contra uma força que o manipulava, sabendo que ele já havia se perdido antes mesmo de tentar? Em um último ato de coragem, Jake se desafia a escolher o que nunca escolheu antes: a liberdade. Ele recusa a manipulação e destrói o telefone, quebrando o ciclo de chamadas. A entidade tenta resistir, mas ao fazer isso, Jake cria uma ruptura no espaço-tempo, interrompendo o jogo. O futuro que ele temia é apagado e ele se vê livre do controle. Porém, a grande surpresa vem ao final. Ao olhar para trás, Jake percebe que o ciclo não foi totalmente quebrado. O telefone está lá, em pedaços, mas na tela, uma nova chamada aparece com o número desconhecido novamente. Ele sorri, sabendo que o jogo pode ter mudado, mas não acabou. Jake está de volta ao mundo que conhecia, mas nada mais é como antes. A sensação de alívio que ele experimentou ao destruir o telefone e quebrar o ciclo de manipulação é efêmera. Ele sente que algo ainda está errado, como se o jogo tivesse apenas dado uma pausa e não terminado. A casa abandonada, onde tudo se revelou, parece ter desaparecido, como se nunca tivesse existido. No entanto, Jake sabe que a verdade está lá, nas sombras de sua mente. Nos dias seguintes, ele tenta retomar sua vida normal, mas os pesadelos e a paranoia continuam. As ligações cessaram, mas uma sensação de vigilância ainda o acompanha. Ele tenta se convencer de que tudo não passou de uma ilusão, mas não consegue. As memórias dos eventos que vivenciou, as escolhas que fez, continuam a assombrá-lo. Em uma manhã, ao acordar, ele vê algo que o faz congelar de medo. O telefone que ele havia destruído está novamente intacto sobre sua mesa, sem nenhum sinal de danos, sem explicação. Ele hesita, o medo se apoderando dele novamente. Será que ele havia realmente escapado? Ou o jogo, de alguma forma, havia se adaptado, mudado de forma, e agora ele estava sendo forçado a jogar de novo? Jake sabe que não pode fugir. As ligações podem ser parte do jogo, mas ele também sabe que não pode se render. Ele pega o telefone, seus dedos trêmulos ao segurar o aparelho, e com um suspiro profundo, disca o número que agora parece estar gravado em sua mente, como uma marca, um destino que nunca poderá apagar. O telefone toca. Na linha, a voz do futuro ressurge, agora mais calma, mais confiante.
Você pensou que poderia escapar, Jake, mas você nunca foi o jogador, você sempre foi a peça. Agora, você vai fazer sua última escolha. Jake, em silêncio, reflete sobre tudo o que passou. Ele sabe finalmente que não há mais escolhas fáceis, que ele se tornou parte de algo maior, um ciclo imortal de decisões e consequências. As palavras da voz, agora mais suaves, soam como uma sentença. O jogo acabou para você, Jake. Ou será que nunca começou? A chamada termina abruptamente, e com ela, o último suspiro de esperança de Jake se esvai. Ele sabe que mesmo que tenha quebrado um ciclo, outros se formam. Ele tem sua liberdade momentânea, mas no fundo, sabe que mais cedo ou mais tarde, ele será chamado novamente. O jogo nunca acaba realmente, ele apenas se reinicia, e aqueles que se tornam parte dele, como Jake, estão presos para sempre no ciclo das escolhas. O telefone permanece em sua mão, o número desconhecido iluminado na tela. Ele não precisa atender. Ele já sabe que a verdadeira pergunta é: quem está jogando agora? O suspense que paira no ar nunca deixa de existir. O que é real e o que é manipulado, ninguém jamais saberá. O futuro de Jake está agora mais nebuloso do que nunca, e a verdadeira natureza do jogo permanece para sempre uma incógnita.